Meus amigos, boa tarde. Mais uma tertúlia. Esse mês foi bastante concorrido, muitas atividades, mas muito obrigado a presença de todos aqui. Eu queria saudar de modo particular a senhora Vera, esposa do nosso palestrante, doutor Herman, e também o nosso convidado aqui, o Flávio, que é convidado do outro Flávio, que é de, que é de Campinas. Então, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma tertúlia. Eu queria fazer uma breve apresentação do nosso palestrante. O acadêmico Herman Greenfeld, ele se graduou em Sorocaba, na Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba, fez a sua especialização em pediatria no Hospital Infantil Menino Jesus, aqui da Prefeitura. Depois, ele fez estágio pós-residência em prematuros no Queen Elizabeth Medical Center, na Inglaterra. Ele foi responsável, durante 12 anos, pelo berçário de pediatria do Hospital do Servidor Público Estadual, entidade em que eu também trabalho há muitos anos. E, posteriormente, ele foi fellow da unidade de neonatologia do Children's Hospital na Califórnia, São Francisco, e também foi intensivista do hospital, do berçário da UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, durante quase 20 anos. Ele é mestre em perinatologia, doutor em neurociências de comportamento pela USP e também tem atuado como vice-presidente no núcleo de estudos dos efeitos do álcool na gestação e no feto, esse comitê faz parte da Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, eu queria saudar dessa forma o nosso querido acadêmico Herman Greenfeld e também, aproveitando a chegada aqui do meu presidente acadêmico José Roberto Souza Baratella, com quem eu participei também da diretoria dele durante 4 anos. Queria saudar todos vocês aqui. Baratella, seja também muito bem-vindo aqui à nossa reunião. E com a palavra agora o nosso acadêmico Herman Greenfeld. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao presidente Hélio pela oportunidade que nos dá de falar sobre um assunto muito controverso, porém fascinante e com várias posições de médicos, de pacientes e do lado científico, do lado simplesmente da pesquisa científica, o que ocorre é que há muitos anos, pesquisa-se demais a questão do alcoolismo, não só o alcoolismo masculino, como o alcoolismo feminino. Então, vamos iniciar com o alcoolismo na gravidez. O alcoolismo feminino é um capítulo imenso, mereceria várias aulas. No caso nosso, que nós estamos mais habituados a ver, é o problema do alcoolismo na gravidez. Então, desde quando se sabe que existe problemas do alcoolismo na mulher? Desde o tempo da Bíblia. Vejam só, no livro dos Juízes, capítulo 13, versículo 7, um anjo chega para a mãe de Sansão e diz: eis que irás conceber e terás um filho. De agora em diante, não bebas vinho ou qualquer outra bebida forte. Aristóteles, no seu livro Problemata, já dizia: são tolas, morosas e lânguidas, a respeito dos seus bebês. É como essas mulheres dão à luz crianças como elas. E também aparece uma parte das leis da Mesopotâmia pelo Código de Hammurabi. Como vocês sabem, o Código de Hammurabi é o primeiro levantamento legal, como se fosse uma constituição, como se fosse um
apanhado de leis que proibiam, inclusive, o consumo de álcool pelas mulheres grávidas. Aqui do lado temos uma figura de William Hogarth, retratando uma época na Inglaterra chamada Epidemia do Gin. E essa figura, essa pintura do Hogarth, mostra uma mulher sentada numa escada, embriagada, e com seu bebê sendo segurado somente pelas pernas dela. Ela estava totalmente embriagada e o seu recém-nascido, não era recém-nascido, mas enfim, seja como for, ela está completamente embriagada e perto de uma loja, aqui dá para ver que é como se fosse um caixão. Quer dizer, perto dessas situações em que havia a epidemia do gin, havia também alta mortalidade de crianças infantil e alta mortalidade materna também. A sociedade brasileira, porém, repreende duramente as mulheres sem controle com a bebida, mas é benevolente com os excessos etílicos dos homens. Não é só a sociedade brasileira. Grande parte dos países mais desenvolvidos do mundo ocidental mostram que existe também uma intolerância com o alcoolismo feminino e, portanto, o alcoolismo na gestação. O que é consumidora pesada? É aquela que toma 5 ou mais unidades por vez. Consumo episódico pesado, como é chamado. Os americanos chamam de binge drinking. Ou a consumidora que toma mais de 35 unidades por semana, cerca de uma garrafa de destilado com 750 ml de bebida. Bom, podemos ver aqui que uma unidade tem aproximadamente 10 gramas de álcool. A cerveja tem 5 gramas em 100 ml, o vinho tem 12 gramas em 100 ml, um saquê, uma pinga, tem 45 a 50 unidades por 100 ml. O mais forte, creio que é o uísque, se não me engano. Eu entendo de álcool, mas em questão de proporção é pouco. Muito bem. Entre as gestantes, a proporção de consumo de drogas. Vejam bem, a cocaína é que é menos consumida pelas mulheres grávidas, talvez pela dificuldade de se adquirir. 1%, e causa prematuridade. A cocaína na gestação causam prematuridade, baixo peso e dificuldade de aprendizado. 2% usam maconha, por ser mais fácil de ser consumida. Abortos, baixo peso ao nascer. 16% fumam, usam a nicotina. E a repercussão, consequência, é o baixo peso desse recém-nascido quando nasce. E 20% consomem álcool. A primeira razão, a mais forte, no meu entender, é que o álcool é mais barato que todas as outras drogas. Daí o seu consumo ser acentuado nesse aspecto. A prevalência mundial do consumo de álcool em eventos entre as grávidas é estimado em aproximadamente 12%. É muito. Senhores, senhoras, é muito. Mulheres grávidas têm que ser orientadas desde o início, ou mesmo antes da gravidez, a tomar ácido fólico e a não consumir álcool. Deveriam ser assim observadas, mas não é. Por outro lado, mulheres não grávidas consomem álcool socialmente na proporção de 53,7%, entre 51,6% e 56,3%. É muito, mas é mais ainda entre os homens. Quer dizer, o consumo de álcool, desde tempos imemoriais, não tem sido reduzido, nem com educação, nem com o desenvolvimento de campanhas pelas classes sociais, nem o desenvolvimento de campanhas pelas
grandes atividades governamentais, as autoridades não conseguem fazer com que o consumo de álcool seja cada vez menor. Pelo contrário, é cada vez maior. O início do uso de álcool é cada vez mais cedo entre as mulheres. Vejam só, púberes, na puberdade, já é praticamente, apesar de proibido por lei, menores de 18 anos consomem já álcool com amigos, em festas, em aniversários, em bar mitzvahs, seja o que for. O consumo é entre 10 e 20 anos. Dessa forma, o etilismo crônico em mulheres vem se tornando cada vez mais frequente. E as mulheres têm complicações orgânicas e psíquicas mais precocemente que os homens. E nós vamos explicar por quê. A principal via metabólica do etanol é a transformação pelo fígado em acetaldeído, por oxidação mediada pela enzima álcool desidrogenase. Muito bem, esse é um dado que ocorre do ponto de vista físico. O etanol cruza a placenta, vejam bem, e entra na circulação fetal em cerca de 1 hora após o consumo. Cruza a placenta porque a placenta não é barreira para o álcool, como muitas drogas são, como outras substâncias são barreira para a entrada dentro do útero. O líquido amniótico retém o álcool por cerca de 3 horas, sendo, portanto, um reservatório de álcool. Todos nós sabemos que o feto ingere o líquido amniótico. Ele não só recebe o que tem que receber por via fetal placentária, por via circulatória, como ele ingere o líquido amniótico. E os danos que o álcool causa são potencializados. É claro, além de receber por via circulatória, recebe por via digestiva, ingere o álcool. Então, vejam só, é muito complicado realmente essa questão e poucas pacientes conseguem entender o que acontece quando ingere álcool. Há diferenças significativas no metabolismo do álcool entre mulheres e homens, grávidas e não grávidas. A proporção de água corporal nas mulheres é menor do que em homens. Porém, a proporção de gordura em mulheres é maior do que nos homens. Então, elas têm menos água. Álcool é solúvel em água. Então, menos água, mais álcool, ocorre que ela vai ter um embebedamento, vamos dizer assim, mais precoce do que se fosse o contrário entre os homens. Os homens se embriagam cada vez assim de uma forma mais demorada, ao passo que uma mulher, ela consome o álcool e logo fica tocada pelo álcool. O alcoolismo na gravidez se associa com o uso de outras drogas, desnutrição e infecções. O parceiro alcoolista é um fator preponderante. Depressão, más condições econômicas e educacionais, multiparidade e idade superior a 25 anos, desemprego, dependência financeira de familiares e, finalmente, número 8, absenteísmo, absenteísmo às consultas de pré-natal. Isto é básico. O pré-natal bem orientado prevê várias atitudes dos médicos, dos obstetras em especial. E uma das atitudes mais importantes é a administração de ácido fólico durante toda a gravidez, para evitar que haja simplesmente uma abertura do tubo neural e ele não se feche. Pois bem, o ácido fólico funciona também para a prevenção, como nós vamos ver em seguida, da síndrome alcoólica fetal. Pois bem, esse cartaz estava em exibição em vários congressos de pediatria e neonatologia no Brasil e também no Canadá. Todo ano no Canadá, não, cada 2 anos no Canadá existe um congresso específico para o problema do álcool na gravidez. Específico. Então, aparece, primeira coisa, essa imagem. Aqui entre nós,
Quanto mais nós pudermos divulgar essa imagem, melhor. Então, a recusa de uma mulher grávida, a recusa de uma mulher grávida a qualquer dose de bebida alcoólica. Isso significa o seguinte: nós não sabemos, e os cientistas que pesquisam essa parte também não sabem, que é impossível saber quanto de álcool pode causar uma repercussão no seu feto. Ou seja, uma taça, ou várias, ou múltiplas, não se sabe. Então, nós vamos ver a seguir o que acontece com a síndrome alcoólica fetal. É a parte mais dramática do nascimento de uma criança, é ela ser portadora de síndrome alcoólica fetal. É a parte mais terrível. É uma das causas mais comuns de retardo mental e malformações. Eu vou dizendo de cara, o álcool tem uma predileção orgânica no feto. Qual é essa predileção? Sistema nervoso. Sistema nervoso. Então, a direção do álcool no organismo do feto é para cima, para o cérebro. E também é uma das causas dos maiores problemas, uma das maiores causas de teratogenia no feto. Vamos mostrar a seguir. É um dos maiores problemas de saúde pública, doença sem cura, sem cura. O feto que é atingido intraútero pelo álcool no seu cérebro não tem volta, não tem como repor aqueles neurônios que foram destruídos em plena maturação metabólica embrionária. Campanhas contra o consumo de bebida alcoólica ocorrem em todo o mundo ocidental. Todos nós sabemos que no mundo oriental, nos países islâmicos, não há permissão para o uso de bebida alcoólica. Então, é no mundo ocidental que se consome mais. A ponta do iceberg afeta 4 a 10% dos fetos das consumidoras pesadas. Eis uma dificuldade. A consumidora é pesada. O neném nasce normal. Ela vai perguntar: por que eu não posso beber? Meus nenéns são normais. Porque pelo menos 90% dessas mulheres não têm alterações nos seus fetos, não se complicam com o feto acometido pelo álcool no sistema nervoso central. São distúrbios fetais pelo álcool, quando a síndrome não apresenta características faciais. Nós vamos ver que muitos dos casos, não de síndrome, mas do transtorno do espectro alcoólico fetal, não tem nenhuma configuração facial que possa identificar. Casos suspeitos são aqueles que parecem normais. As características, vejam bem, isso aí é importante, porque essas crianças até parecem normais, mas não são normais. Elas têm teratogenias, retardo mental, microcefalia, lábio superior afilado, ausência de filtro nasal. Vejam aqui. Filtro nasal é aqui embaixo do nariz, todos nós temos. Nós que não bebemos nunca, não é mesmo, Mário? Então, nós temos nosso filtro nasal. Tá? E o retardo de crescimento pré e pós-natal. E evidências de disfunção no sistema nervoso central quando a criança começa a crescer e começa a ter dificuldades cognitivas, de aprendizado, de memória, embora não tenha fenotipicamente nenhuma alteração facial que possa identificar aquela criança. Dificuldade número 3. Olha o dano cerebral no feto exposto ao álcool, à esquerda, claro. À direita, um cérebro de feto normal. Esses são dois casos que eu acompanhei no município de Barueri em 2019. E um caso, essa menina à esquerda, ela tem uma complicação facial, perdão, tem duas complicações faciais. Este estrabismo convergente, perdão, este estrabismo e
aumento da distância entre a ponta entre o nariz, as narinas, e o lábio superior. Ausência de filtro nasal, que também nessa criança não aparece. Além dessas alterações, este menino tem também hemangiomas na pálpebra superior e aqui no ombro também. E vejam a distância entre o nariz e a boca, aumentada, com ausência do filtro nasal. Então, é suspeita aquela criança que tem essas características. Essas são exageradas, claro. Mas se vocês encontrarem uma criança com filtro nasal ausente e lábio superior afilado, podem suspeitar de que exista aí uma complicação facial da síndrome alcoólica fetal. À esquerda, uma criança normal com filtro nasal, vejam vocês. Eu sou ruim de... Bom, filtro nasal ali, não é? Aqui à esquerda, e ausência de filtro nasal nesse menino que tem também lábio superior afilado e o inferior maior do que o superior. Exposição pré-natal ao álcool são fatos e riscos que a gente sempre tem que lembrar quando existe esse caso de suspeita da síndrome alcoólica fetal. Hoje em dia, a gente chama mais de transtornos do espectro alcoólico fetal, mais do que síndrome alcoólica fetal. Mas também ainda vale esta definição de que existe aí qualquer problema em relação às consequências da bebida durante a gravidez. Se engravidar, não beba. Se beber, não engravide. Muito obrigado. Meus cumprimentos pela sua objetividade, pela sua síntese. Muito bom mesmo. Por favor, sente-se aqui direita e comece a degustação da sua refeição que faz jus aí, por favor. Meus amigos, como só vai acontecer, a gente tem um tempo pequeno para que dê uma chance aqui para o nosso palestrante degustar. Enquanto ele vai degustando, eu vou fazer alguns avisos, depois nós abriremos a palavra àqueles que querem se pronunciar. Muito bem. Todos estamos sabendo, pelo menos os acadêmicos, que já foram lançados o prêmio da Academia de Medicina 2025. Então, as inscrições irão até final de maio. Então, eu peço, como de sempre, a todos aqueles que estão ligados a universidades, faculdades, que divulguem esse prêmio para que mais pessoas possam concorrer. Há duas categorias, categorias de médicos e categorias de estudantes de medicina. E, obviamente, faz parte do regulamento, não pode participar acadêmicos nessas premiações por um motivo lógico de conflito de interesse. Mas é importante divulgar e é importante também ter bastante participação. E as inscrições poderão ser feitas online e também os trabalhos enviados também tudo online. Tá tudo no site da academia e qualquer dificuldade, a Monelli está aí para ajudar. Acabamos de receber mais uma edição do Asclepio, que está aqui, que está muito boa, por sinal. Né? O nosso editor atual é o acadêmico Shada Baracá, e aqueles que quiserem, assim como eu, levar mais exemplares para distribuição para os amigos, é só pegar à frente. E também o Asclepio já está inserido no nosso site também. Então, agora algumas novidades dos acadêmicos. Queria cumprimentar e divulgar também, para aqueles que não sabem, o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar, no dia 13 de fevereiro,
ele recebeu a medalha Dom Ives Gandra da Silva Martins, da Academia William Shakespeare. E essa solenidade ocorreu no plenário Franco Montoro, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Uma vez mais, Juarez, cumprimentos por essa deferência. A Academia de Medicina de São Paulo foi honrada com um convite do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva para participar da posse da nova diretoria dessa instituição. E eu, em nome da academia, participei, representando a entidade, no dia 15 de fevereiro, que foi um sábado, e aconteceu no Hotel Grand Staplanza Berrini, às 17 horas. E, nessa ocasião, também esteve presente o querido Antônio José Gonçalves, que é o presidente da Associação Paulista de Medicina, que aqui se encontra. Muito obrigado pela presença também. Além do Antônio José Gonçalves, estiveram presentes também vários acadêmicos, que foram o Ramiro Coleone Neto, o Luiz Augusto Carneiro da Albuquerque, o Bruno Zilberstein, a Angelita Abgama, Joaquim José Gama Rodrigues e o Jurandir Marconde Ribas, que veio, inclusive, do Paraná. E um destaque é que quem tomou posse nessa presidência, né, quem já é o próximo presidente, é o Dr. Paulo Kassab, que é um membro da nossa academia, que inclusive será palestrante da próxima tertúlia e é um membro titular emérito da nossa academia. Então foi uma reunião muito agradável e marcamos mais um tempo representando a entidade lá. Eu queria também salientar que no dia 18 de fevereiro, o nosso acadêmico Guido Arturo Palomba, ele foi palestrante do Seminário de Saúde Mental do CEJAM, que é o Centro de Estudos Dr. João Amorim. E ele falou sobre as fronteiras da demonologia e da psiquiatria. E esse evento foi presencial e foi online, e teve realmente uma participação muito grande de inscritos. E também queria salientar que um dos diretores desse centro, Dr. João Amorim, é o nosso acadêmico Mário Santoro Júnior, que aqui se encontra. Então, saliência, a referência aos dois aí. No dia 21 de fevereiro, aqui na Associação Paulista de Medicina, na Pinacoteca, que leva o nome do Guido Arturo Palomba, tomou posse, no segundo mandato, o nosso membro, que é o João Sampaio de Almeida Prado. Ele foi empossado pela segunda vez como presidente da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícias Médicas. Então, os nossos cumprimentos também ao João Sampaio de Almeida Prado e também sucesso na sua gestão. Com muita alegria, pela terceira vez, eu recebi, no dia 26 de fevereiro, uma homenagem dos residentes do último ano que se formaram, do quinto ano de residência, perdão, do sexto ano de residência, que se formaram no Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo, no serviço de urologia. Então, também para mim foi um motivo de muita alegria esse lembrete. Eu queria também salientar que todos os acadêmicos estão sabendo, a academia já lançou um edital para abertura de 3 novas vagas para membros titulares. Então, o processo está andando e, a partir do dia 1º do mês que vem, até o final do mês, as inscrições dos candidatos. Então, sabemos que existe pelo menos uma procura
grande de candidatos. Quer dizer, não está oficializado ainda, mas pelo que a gente fica sabendo, tem uma procura grande de candidatos para concorrer. Isso é bom para a academia, né? Mas, como a gente sabe, todos os candidatos são pesos pesados, né? Todos têm um currículo realmente, pelo menos nos últimos anos, muito grande. Então, a gente já também conta que não vai ser uma eleição fácil, e muito provavelmente, se essa expectativa acontecer, com certeza haverá segundo turno. Eu queria agradecer, como eu disse no início, tivemos esse mês muitas atividades, né? No dia 7 de março, a nossa entidade completou 130 anos de existência, uma marca na sua história, e a diretoria organizou 2 eventos. Organizou primeiro um seminário, que foi na parte da manhã, na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e tivemos lá um pouco mais de 40 pessoas participando. Desses 40 e poucos, 33 eram acadêmicos, e foi realmente uma manhã memorável. Foi um simpósio que reuniu temas médicos e temas jurídicos, e foi memorável. Nós fomos muito bem tratados e bem recebidos pelo atual diretor da faculdade, que é o professor doutor Celso Fernandes Campilongo, e foi uma manhã muito, muito, muito agradável. Então, aqueles que puderam participar, meu obrigado em nome da academia, e realmente sentiram-se elevados, né? Eu, particularmente, como gosto de história, eu fiquei emocionado, né, de estar no mesmo lugar onde, há 130 anos atrás, em condições bem mais difíceis que a nossa, estiveram lá nomes que deixaram marca na história da medicina paulista, né, como o fundador da Faculdade de Medicina, né, aqui da Universidade de São Paulo, e tantos outros, né? Então, eu me emocionei, fiquei muito contente por essa data. E à noite, e nesse evento, de modo particular, eu agradeço uma vez mais o acadêmico Baracá, que ajudou muito. E à noite nós tivemos um jantar de primeira grandeza, lá no Clube Atlético Paulistano, que teve como uma grande ajuda também o nosso acadêmico Juarez Moraes Avelar, que intermediou essas 2 entidades. Então, para aqueles todos que participaram desses eventos, fizemos também as fotos que já estão no nosso site, já foram divulgadas e que ficarão também para a memória da nossa entidade e da própria medicina paulista. Muito obrigado. Lá no jantar tinham 83 pessoas. Na hora faltaram 2. Bom, eu queria também, e aqui, perdão, eu até esqueci de apresentar, são tantos avisos aqui, mas eu queria também salientar que aqui à minha direita está o nosso acadêmico César Eduardo Fernandes, que é o atual presidente da Associação Médica Brasileira. Então, Herman, hoje você está sendo muito bem assistido. Presidente da Associação Médica Brasileira, presidente da Associação Paulista de Medicina, e também à minha esquerda, ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, o Baratella, e também presidente da FEBAM, Federação Brasileira de Academias de Medicina. Bom, na última revista da Associação Paulista de Medicina, agora de janeiro, fevereiro, que já saiu a edição online, ainda não recebi a edição física, mas já saiu a edição online, eu queria salientar que a nossa acadêmica Neucisa Não Colonge concedeu uma entrevista, e uma entrevista muito bonita, para aqueles que não leram, vale a pena ler. Ela é membro da nossa academia e também conta a sua luta, né, para conseguir o seu espaço como médica
e particularmente como neurocirurgiã pediátrica, que é uma especialidade também, suponho, muito difícil, muito difícil. Então, vale a pena ler a entrevista da Neuci, e a Neuci, inclusive, estava lá no nosso jantar na sexta-feira passada. Nessa mesma edição, e também aqui em homenagem aos pediatras, o nosso acadêmico Clóvis Francisco Constantino, ele também foi entrevistado e ele falou sobre educação no uso da tecnologia, uma obrigação de todos. E aqui ele frisa basicamente a lei que entrou em vigor há pouco tempo, que proíbe o uso do celular nas escolas, né? Então ele fala sobre esse assunto, cita alguns dados da literatura e também está nessa edição, na última edição da revista da Associação Paulista de Medicina. Então, parabéns a ambos também por esse feito. E também eu queria salientar que nós temos um acadêmico que tomou posse na gestão do Dr. José Luiz Gomes do Amaral, chamado Nicandro de Figueiredo Neto. Ele é um neurocirurgião brasileiro e está radicado há alguns anos já nos Emirados Árabes. E lá ele exerce a sua atividade como neurocirurgião. E ele recebeu do presidente dos Emirados Árabes uma comenda como herói dos Emirados Árabes. E essa comenda ele recebeu em função dos relevantes serviços prestados ao país por ocasião da pandemia da Covid-19. Ele recebeu essa comenda agora recentemente, nesse mês, pela Alteza Sheikh Mohammed Zayed. Então, vejam como os nossos membros... Isso são só as notícias que eu fico sabendo, né? Sem contar aquelas que a gente não fica sabendo. Também queria salientar que no último dia 8, sábado passado, o nosso acadêmico João Francisco Marques Neto, que está aqui, nosso membro honorário, tomou posse como titular da Academia Campineira de Letras e Artes. Parabéns, Francisco, por essa posse. E, para terminar, eu queria já convidar todos vocês para a próxima tertúlia, que vai ser em março, no dia 9 de... Perdão, vai ser em março nós estamos, vai ser em abril, 9 de abril, que, como eu disse, quem vai ser o palestrante vai ser o nosso acadêmico emérito, Paulo Kassab, que também é professor aqui da Santa Casa, e ele vai falar sobre câncer e obesidade, o papel da cirurgia bariátrica. Então, de antemão, convido a todos a participar desse evento também. Bom, agora nós vamos abrir a... Tá bom, obrigado, Marilene. Vamos fazer assim, pessoal. Vamos... pelo lado da esquerda, eu vi que o Quirit quer se manifestar, então a palavra para o Quirit, o Libonati, alguém mais à minha esquerda? Um momentinho só. Depois, à minha direita, o Juarez. Alguém mais quer se manifestar? Isso em relação à palestra, tá? Algum comentário, alguma pergunta em relação à palestra. Alguém gostaria mais de se manifestar? Sônia. Mais alguém? Bom, então eu peço a todos que forem se manifestar, manifestem audivelmente aqui para que todos escutem e que sejam gravados, tá? Então, com a palavra, Quilit, por favor. Boa tarde a todos. Confrade Hermann. Frequento há algum tempo aqui as tertúlias. Nunca vi uma pessoa tão... Não é cirurgião.
e é tão objetiva, nos deu uma aula rápida, mas que eu entendi tudo, né? E foi brilhante. Então, eu queria agradecer por ser tão conciso, tão objetivo, que é o que a gente gostaria. Um exemplo para a academia. Muito obrigado por sua apresentação. Foi ótima. Muito obrigado, obrigado. A palavra do acadêmico Libonati. Eu queria cumprimentar o Herman, que foi meu veterano. Esse velhinho foi meu veterano. E cumprimentar pela sua precisão, porque eu desconhecia completamente esse assunto. Continuo bebendo, mas não sabia o estrago que podia fazer, viu, com as mulheres. Muito obrigado por você ter me aculturado. Obrigado, Libonati. Principalmente quando você ficar grávido, né, Libonati? Bom, agora com a palavra, o querido Juarez Moraes Everard. Muito obrigado. Querido acadêmico Herman, faço minhas palavras do nosso querido Quelit, da sua objetividade na sua palestra, riqueza de informações. Eu sou cirurgião plástico e dediquei ao longo da minha vida às anomalias congênitas do pavilhão auricular. E é uma anomalia que está imbricada com diversas anomalias do corpo humano, né? Então, a minha atividade diz respeito a investigar, como o paciente me procura, saber exatamente o que ele apresenta associado. Eu não vou errar se dizer que quase 100% deles apresentam algumas anomalias, né? Então, a minha colocação é fazer uma inter-relação exatamente do alcoolismo com o período embrionário, que representa a fase da formação da orelha e, consequentemente, dos outros órgãos do organismo, né? Então, o senhor deixou bem claro essa colocação, e eu diria que seria uma recomendação, além de evitar o alcoolismo na gestação, primordialmente nos primeiros 3 meses de gravidez, que é o período mais doloroso e de consequências imprevisíveis para uma gestante, né? Então, eu queria comentar ao senhor pela objetividade, precisão e importância social que representa, tanto para o homem como para a mulher e como para a família integral que vai desenvolver nesse sentido. Então, gostei muito da sua apresentação, meus cumprimentos pela sua brilhante presença. Muito obrigado, Juarez. Acadêmica Sônia, por favor. Eu gostaria de parabenizar muito o professor Elmo. Esse assunto é de extrema importância dentro da área. Eu acredito que eu sou ginecologista e obstetra, né? Então, o que eu tenho observado, primeiro, a vulgarização do álcool, né? Como se o álcool fosse uma coisa muito natural na vida, e as meninas, desde a adolescência, a gente observa que já está havendo a ingestão excessiva do álcool. Então, isso eu achei muito importante, que se faça campanhas falando realmente da importância do consumo do álcool, né? Tanto para a própria pessoa, né? Porque é a degradação individual, como também para a futura gestação, né? Se porventura ela estiver gestante, estiver engravidado, ou a dificuldade e todo o problema que dá, porque é uma difusão passiva placentária, né? A senhora salientou muito bem. Há uma difusão passiva placentária, levando, então, a consequências muito graves para o feto. Muito grave. Agora, eu acredito que uma palavra muito interessante que nós poderíamos, quando o senhor fala de malformação, assim, eu não sei, como eu faço até hoje, eu atendo pacientes mesmo dentro da obstetrícia, uma palavra-chave seria o retardo mental, né? O seu bebê, ele pode perfeitamente ter uma possibilidade altíssima de ter um retardo mental. Então, essa palavra, eu acho que para a mulher é chocante. Agora, outra coisa que eu queria que os senhores pudessem falar, porque, pelo que eu estou entendendo, independe da dose de álcool. Vai depender da característica de cada pessoa, né? Então, aquela que tem mais propensão a ter uma concentração sérica mais elevada das concentrações alcoólicas, né? Então, mas as perguntas sempre se fazem, elas perguntam, quanto que eu posso tomar?
né? Quanto que eu posso tomar? Eu falo, a senhora não deve ingerir álcool. Sempre eu falei, não, está proibido. Não acho interessante para o bebê. Eu já falo essas palavras, malformação, retardo mental. Eu percebo que o retardo mental é grave bastante, né? Então, porque não vai perceber se o bebê vai nascer, a aparência direitinho, não vai ver aquela. Ela não vai observar o lábio fininho, é do pai que tem um lábio fininho, né? Ela não vai observar isso. Mas o retardo ela vai observar quando a criança entrar na escola. Isso vai ser pesado, né? Então, importante. Então, a pergunta final. Quantas doses, se a pessoa perguntar, eu posso tomar vinho? Vinho tem porque tudo, né? Eu posso tomar, o que eu posso tomar? De vez em quando eu posso tomar em geral. Eu não, nada, é assim como o cigarro, assim como o cigarro. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais qual seria a sua estratégia em relação à gestante, né? Qual que o senhor acha importante o senhor salientar para ela? E a dose ideal, quanto seria do álcool e qual seria a bebida que menos dá problema, não é? Agora, com a palavra, o outro pediatra, Mário Santoro, por favor. Bom, acho que já cumprimentei a todos aqui. Queria cumprimentar o Herman. Também peço licença para cumprimentar a esposa do Herman, a senhora Vera Astracan, quem não conhece, se não a maior, uma das maiores pianistas aqui do nosso país. A Vera tem muita coisa gravada, enfim, é uma pianista renomada. Com o Herman eu convivi pouco tempo, só os últimos 50 anos, acho. Em vários lugares, não vou citar todos aqui, Herman, mas nossa convivência foi muito próxima, dentro da pediatria e também pessoal. Queria só fazer uma menção aqui, que esse assunto, se eu estiver enganado, depois você me fala, mas ele foi introduzido na Sociedade de Pediatria, primeiro aqui em São Paulo, depois na Brasileira, que se criou um grupo sobre síndrome alcoólica fetal, pela nossa querida acadêmica, professora, doutora Conceição de Matos Segre, que levou à frente esse grupo durante muito tempo e ajudou a disseminar essa ideia de que o alcoolismo é importante na gravidez para todos os pediatras, como o Herman tem feito também nessa trajetória. O alcoolismo e a gravidez, viu, Sônia, esteve sempre muito associada. Se usou muito aquele famoso vinho, Liebe Frau Milch, que em alemão se significa o leite da mulher amada. E uma vez nos Estados Unidos, eu vi uma cerveja chamada Mother's Milk, o leite da mãe. Né? Também vi nos Estados Unidos, num dos restaurantes, uma placa enorme, o consumo de álcool faz mais mal para grávidas. Então, essa história de alcoolismo e gravidez, como disse o Herman, vem da Bíblia, né? Vem de longo tempo. Então, parabenizando você, Herman, só queria dar essa notícia do grupo da sociedade, porque é importante saber que a Sociedade Brasileira de Pediatria atua firmemente até hoje nessa história de prevenção do alcoolismo fetal. O resto, Herman, parabéns pela sua palestra, concisa, mostrou tudo que tinha que mostrar, acho que deu uma boa noção para todos aqui desse assunto que é extremamente grave. Meus parabéns. Obrigado, Santoro. Então, agora com a palavra, o nosso acadêmico Herman Greenfeld. Agradeço a todos, especialmente aqueles que me cumprimentaram. Realmente me sinto muito honrado. É um privilégio poder fazer esses comentários sobre, como falei, o assunto é fascinante, complexo, complicado, de difícil solução, dificílima solução, como é a questão do álcool. E queria dizer a vocês que esta é uma proposta ou pretexto para fazer uma divulgação dos efeitos do álcool no recém-nascido. Efeitos do álcool no recém-nascido. Este livrinho foi editado pela doutora Conceição Segre,
na Sociedade de Pediatria de São Paulo. Muitos luminares, pediatras, cientistas mesmo, pesquisadores, participaram da edição desse livrinho. E ele, infelizmente, não foi mais editado. Então, está esgotado. Mas é importante, como meio de divulgação, termos pelo menos um guia como este, para que possamos fazer da síndrome alcoólica fetal um assunto que tenha que ser discutido cada vez mais, como falou o doutor Juarez, como falou o doutor Juarez, como falou a doutora Sônia, e como também mencionou o doutor Quilice, e meu muito amigo Sérgio Libonati. Então, me sinto realmente como se tivesse cumprido uma missão e realizado essa missão aqui, entre nós. E sei que cada um de vocês será um transmissor desse pouco que eu pude transmitir, um divulgador, vocês serão divulgadores disso que eu pude transmitir aqui para vocês. Tem muito mais o que transmitir. Tem muito mais. Mário sabe da minha passagem pelo Instituto de Ciências Biomédicas, onde trabalhamos durante 2 anos com animais de laboratório, camundongas grávidas, rebeldes, chatas, mas enfim, valeu a pena, porque em 17 prenhes, 17 camundongas prenhes, baixa natalidade, quer dizer, normalmente uma camundonga tem 6, 7, 8 recém-nascidos, e nós te encontramos em 17, não mais do que 3 por cada gestação das camundongas. E as malformações que foram publicadas, um artigo foi publicado sobre esta atividade experimental na revista Einstein, eu já não me lembro de quando, mas eu queria justamente dizer a vocês que este foi talvez um passo importante para que a gente divulgue cada vez mais esse problema que é tão sério, tão complexo, tão complicado, e que cada vez mais está estimulando novos estudantes e onde a gente é convidado também para palestrar. Agradeço mais uma vez, presidente Hélio, agradeço ao Mário, ao Libonati, ao Juarez, à doutora Sônia, que todos possamos nos envolver cada vez mais nessa campanha. Já é uma campanha. Existe a campanha em âmbito federal, pouco eficaz. Em âmbito estadual, menos ainda. Em âmbito municipal, não sei como é que está, mas, enfim, nós podemos ver na Sociedade de Pediatria atual, onde eu faço parte de um grupo chamado Grupo de Estudos sobre Transtornos do Espectro Alcoólico Fetal, não mais SAF, Síndrome Alcoólica Fetal, mas Transtorno do Espectro Alcoólico Fetal. Agradeço mais uma vez, me sinto honrado, dignificado, e é um privilégio estar aqui hoje com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Corrêa. Apenas para frisar, com relação à indagação da doutora Sônia, é recomendado 0 álcool na gravidez, então. Não há nenhuma dosagem. Não tem acordo. Sabe qual foi uma piada? Sabe a diferença entre Yasser Arafat e a mulher judia? Com Yasser tem acordo. Muito bom. Engravidou, para de beber. Bebeu, para de engravidar. Bom, eu queria também agradecer muito o acadêmico Hermann. A gente está mais ou menos namorando
essa palestra, seguramente, há uns 9 meses, é um tempo de uma gestação. E agora que nós tínhamos marcado essa palestra, a questão quase de um mês atrás, o Herman teve alguns problemas de saúde e quase que ele não pôde vir aqui hoje. Então, eu estou feliz também, agradeço a Deus por você estar aqui, estar bem, ter dado essa palestra que vai ficar na nossa história aqui. Isso aqui, Herman, é apenas um pequeno certificado, que dentre tantos que você já tem, mas esse daqui é da academia, que acho que você não tem nenhum, a não ser o diploma de sócio. Parabéns, viu, Herman? Como? Da USP. Aqui foi dito também da doutora Conceição Paris Matusselli, nem todos sabem, a doutora Conceição é nossa acadêmica emérita também, né, pediatra, que trabalhou também muito na gestão do Baratella, eu estava junto com ela também, uma pessoa de grande valor, e que eu tive a felicidade de sucedê-la como editor do Asclepio. Né? Inicialmente, quem começou a Asclepio foi o doutor Meira, primeiro editor, depois foi a doutora Conceição, e eu acabei sucedendo a doutora Conceição no Asclepio. Só para um detalhe apenas. Bom, o Herman foi tão objetivo, foi tão enxuto, que hoje aconteceu uma coisa, Herman, que nunca aconteceu aqui comigo. Nós estamos praticamente terminando a tertúlia antes de terminar o almoço. Né? Então, se alguém eventualmente tiver alguma colocação pertinente à tertúlia, ainda pode se manifestar? Pode, sim. E também queria aproveitar também, eu sei que tem telespectadores à distância, eu vi ali num flash o acadêmico Jaime Broaovis, que também é professor de pediatria, nosso membro aqui da academia. Se alguém de fora, aqui está à distância, quiser se manifestar também, seja bem-vindo. Passo a palavra ao presidente Baracá. Baracá. Perdão, Baratella. Tudo com B, tudo com B, Baratella. Bom, boa tarde a todos. Eu queria também cumprimentar o Herman pela palestra, Herman. Nos conhecemos há muito tempo, fomos até colegas de consultório lá no Einstein, né? Depois o Herman deixou de se ligar nos humildes e nos abandonou. Mas eu queria trazer um outro assunto que está imbricado com essa questão do síndrome alcoólica fetal, que é o consumo de álcool pelos estudantes de medicina. Eu dei aula durante 45 anos numa das faculdades aqui de São Paulo e eu via muitas vezes 9 horas da manhã aqueles bares em volta. Lá não existia só medicina, existiam outras instituições de ensino, cheio de jovens que seguramente não estavam lá tomando um cafezinho. Então, esse é um problema, o alcoolismo, fora o fato de que nas comemorações deles, nas festas deles, ele está cansado de saber que o álcool corre solto. Então, esse é um problema que nós, que eventualmente estamos ligados ao ensino, é um problema que nós devemos nos debruçar. Solução para isso, eu não sei, mas que realmente as consequências disso nós vamos ver no passar do tempo, vamos. Muito obrigado, Baratella. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu também queria aproveitar fazer um gancho aqui. Eu tive uma alegria muito grande, mas muito grande mesmo, do Baratella ter aceitado um convite para palestrar nessa tertúlia também. Então, ele vai nos brindar com uma apresentação em maio. Então, mês que vem é o Paulo Kassab, e depois, em maio, teremos a honra de ter aqui o Baratella. Alguém mais queria se manifestar? Claro. Monelli, por gentileza. Doutor Osmar Monte.
Parabéns, em primeiro lugar, pela palestra, concisa, objetiva e clara. Queria colaborar no seguinte sentido. No metabolismo do álcool, né? Nós ingerimos o etanol, existe uma enzima, que é a álcool-desidrogenase, que transforma o etanol em acetaldeído. E o acetaldeído é a substância tóxica, não é diretamente o álcool. Essa enzima, chamada álcool-desidrogenase, ela é uma enzima induzível, ou seja, quem usa tem, quem não usa não tem. Quer dizer, quem nunca bebe, toma um golezinho, já fica bêbado. Quem está habituado a beber, né, ingere uma grande quantidade de álcool, consegue metabolizar esse álcool com uma velocidade maior, né? E algumas raças são deficientes dessa enzima. Raça amarela, em especial japonês, muitas vezes toma um drink e já fica álcool, porque não tem a enzima álcool-desidrogenase. Então, apenas uma pequena colaboração. Tá? Obrigado, Osmar. Obrigado pela sua intervenção. Bom, e não havendo mais manifestações, Herman, você merece um troféu. Você deu, além de tudo, além da aula sobre o problema do álcool fetal, da gestante, você deu uma aula de como se dá aula. Extremamente objetivo, extremamente conciso, e que fez algo que vai ficar para a história, que nunca a reunião acabou antes do término do almoço. Muito obrigado. O doutor Long já proferiu palestra aqui. Bom, a gente procura sempre tentar trazer gente que não veio, né? Diferente, para dar chance a todo mundo também. Mas, de qualquer maneira, obrigado, Marilena, e obrigado a todos vocês, e conto com a presença de todos na próxima tertúlia, em abril, na segunda quarta-feira de abril. Muito obrigado e até a próxima.